E esta é a aula de hoje. Eu sou a Camarena e vamos lá, direto ao ponto. Começarei o bonequinho de neve com o fio Amigurumi Pelúcia na cor 8001 e agulha de crochê, agulha Clover Amor 3 milímetros. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Nesta carreira, faço aumento em todos os pontos. Ficarei com 12 pontos baixos. E sigo com um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos na carreira. Agora faço 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos. Vou até o final da carreira. Agora farei 3 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 30 pontos baixos nessa carreira. Nesta carreira, farei 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos. E agora sigo em carreiras de pontos baixos. Tenho 36 pontos baixos nesta carreira. Fiz as carreiras em pontos baixos até chegar na 14ª, contando aqui do anel mágico. Então, fui contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. O último aumento, eu fiz 4 pontos baixos e um aumento. Portanto, agora farei 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora faço 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora dei uma pausa para colocar os olhinhos. Eu gosto de colocar os olhos, olha, quase aqui já quando começa a diminuir. Diminuir os pontos aqui da carreira. Então, eu tenho 12 pontos entre a 12ª e a 13ª carreira. E aqui no meio, ó, a partir da borda do olho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Então, tenho 6 pontos baixos. Mas se eu contar, eu posso, tá vendo aqui, ó? Se eu levantar o pino, aí muda um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, tá vendo? Por quê? Porque tem um pontinho que fica escondidinho aqui embaixo, tá bom? Então, sempre presta atenção. Se for a partir do pino, são 8 pontos baixos. Se eu aplicar o olho, assim, ó, se eu colocar, né, o olhinho, aí eu vou contar 6, tá bom? Então, venho aqui, coloco as travinhas. E aí, eu continuo crochetando. 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. E nessa carreira faço um ponto baixo e uma diminuição. Vou até o final, um ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar aqui, eu faço 3 diminuições seguidas. Aqui tem um nozinho, não tem problema. Corto o fio. E agora tiro o marcador que eu usei um fiozinho. E agora vou encher com a fibra siliconada e fechar aqui a abertura. Estou com essa ferramenta aqui, só tomando cuidado para não atravessar direto e para não furar o crochê. Puxei a alcinha e agora coloquei a agulha, né, de acabamento e vou pegando pelas alcinhas de fora e franzindo para fechar. Prontinho. Neste caso, em especial, como aqui vai ficar apoiado na caixinha, eu posso dar um nozinho aqui. E aí eu passo por dentro. E corto. Prontinho. Ó, veja que eu costumo modelar quando, principalmente o amigurumi pelúcia, eu modelo. Tá vendo? Ó? Ele é bacana. Quero dar uma modeladinha, deixar ele mais bochechudinho. E mais retinha aqui a carinha. Eu não gosto de deixar ele redondão. Mesmo quando eu faço com o amigurumi soft ou fio amigurumi, eu sempre encho pra, aqui, né, nas laterais, para que a cara fique mais retinha. Farei o narizinho com feltro. Já tenho aqui o molde está no meu blog, tá bom? É só você ir lá, elacamarena.com.br e você baixa lá em PDF. Usarei este feltro, vou pegar um pedacinho aqui, melhor aqui, pronto. E com a caneta mágica da Círculo, por que ela é mágica? Porque depois você pode apagar o risco, caso ele apareça, com calor. Pode ser secador de cabelo ou pode ser com ferro de passar.
Então, vou pôr meu molde aqui e riscar. Se fizer com caneta, você tem que tomar o cuidado de cortar por dentro do risco, para que não apareça, tá bom? Essa aqui eu não me preocupo, porque depois vai sair. Prontinho. Então, agora vou dobrar ao meio. Vou um alfinetinho aqui, só para segurar. E agora, vou cortar ao redor. Lembrando que, se você usar a caneta, né, a caneta esferográfica, você vai ter que cortar por dentro do risco, tá? Agora eu faço assim. Prontinho. Agora vou fazer a costurinha. Estou com uma agulha de costura fina, estou com linha de costura. A vermelha estou usando, que é a que eu tenho mais próxima dessa cor. E vou costurar com pontinhos atrás, ó. Passei, um pouquinho distante da borda, aí volto e passo a minha agulha um pouquinho mais para frente. Agora volto no mesmo buraquinho onde eu coloquei a agulha, aqui, né, no começo, e volto uma costurinha um pouquinho à frente. E assim eu vou até o final. Deixo justinho, mas sem franzir. E vou até o final com essa costurinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou voltar mais uma vez. Volto. E agora vou dar um nozinho. Aqui eu reforço bem. E aí eu volto alguns pontinhos aqui para poder cortar. Prontinho. Essa costura, ela fica bem reforçadinha. Agora eu vou virar, né, deixar essa costura para dentro e costurar na carinha, né, do bonequinho. Então, vou dobrar aqui, ó, primeiro. Tem que fazer com paciência, que é uma peça pequenininha. Vou pegar uma tesoura aqui para me ajudar. Tá muito grande. Pronto, essa aqui. Virando. Eu vou empurrando com delicadeza e ajeitando a pontinha. Prontinho. Agora estou com a linha branca, que é a Maxi Pesponto, da Círculo. É uma linha mais fortinha. Eu, antes disso, vou encher. Já estava esquecendo. Estou enchendo com a fibra.
Deixa eu pegar um pouquinho mais. Aqui. Essas são as minhas experimentações. Eu tô com algumas ideias e eu comecei a ter vontade de misturar o feltro com o crochê. Ó, vou posicionar aqui no meio, com a costurinha virada para os olhos. Eu vou colocar alfinetinho. Deixa eu pegar outro aqui. Posicionei bem certinho. Agora estou com a linha, voltando, né, na linha, e dei um nozinho. Estou com um fio só, tá vendo? Então agora eu vou começar a costurar aqui. Deixa eu pôr mais pra cá. Vou dar um pontinho na carinha do bonequinho. É um pouquinho mais chatinho, porque o crochê, claro, tem mais buraquinhos que o feltro. Então aqui, pronto. Agora venho no feltro. Então agora eu vou dar um pontinho no feltro e um pontinho na carinha do bonequinho, buscando aqui os pontos. Então, vamos lá. Aqui e aqui. Ó, eu vou puxando, tá vendo? Ele some no meio. Então, de novo. Pontinho aqui. Procuro fazer na mesma direção, tá? Aqui. Aqui tem a costura um pouquinho mais chatinho, mas consigo. Só segurar. Ó, puxo. Viu? Sumiu aqui dentro. Eu uso a linha de pesponto porque ela é mais fortinha. Posso puxar com um pouco mais de força que uma linha comum. Me contem nos comentários se vocês já misturaram feltro com crochê. Tá vendo como some? Mas isso aqui é no pelúcia, tá, gente? Então, em outros materiais, a gente tem que ir estudando quais são as opções. Está centralizado. Veja que dou dois pontinhos, né? Dou esse, mais um, e depois eu puxo. Lá, como fica bem, puxar um pouquinho mais. Some bastante, né? Fica bem legal. Pode ser um patinho também, né? Tem um cara de patinho. E assim eu vou até o final. Ó, tá vendo? Fica bem bonitinho. Eu gosto muito do pelúcia, porque assim eu acho ele muito gentil. Porque se você faz alguma coisinha, sei lá, alguma coisa, sei lá, esquece um pontinho, pula um pontinho, aqui no caso faz a costura, ela fica bem bonitinha, não aparece. Então, só ajeitando. Eu posso dar uma penteadinha, ó, para que a pelúcia fique sobre o feltro. E agora
Dou um nozinho. Tô só ajeitando. E como é branco, não vai aparecer. Branco sobre branco, né? Ficou bacana, né? Fazer um pato. Isso aqui deu uma ideia de pato. E passo por dentro e corto o rente. Vocês viram que eu tenho uma tesoura? Cada material. Prontinho. Então já tenho aqui, ó, o narizinho do meu bonequinho de neve. E uma dica bacana que eu vi do pessoal do feltro, eu digo pessoal, né, porque eu estou. Na verdade, faz muitos anos eu até cheguei a fazer algumas peças de feltro, depois eu parei. Mas uma coisa que eu vi o pessoal fazendo, aqui ó, na costura, não é criação minha, tá, gente? Você vai escovando com a agulha. Eu estava pesquisando, vendo, né, técnicas, essas coisas, e aí eu vi um pessoal fazendo isso. Porque você disfarça bem a costura, ó, tá vendo? Até pensei em usar agulha de filtragem, mas acho que nem tem necessidade. Então, pessoal bacana, né, que eu admiro muito, que eu sigo, e eu vi fazendo isso aqui. Eu vi mais de um canal. Ó, tá vendo? Fica bonitinho. E lembra, tava bem achatado, né? Tava mais pra bico de patinho. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma apertada, que é pra lembrar mais uma cenoura, tá? E aí você pode fazer isso, porque o feltro ele tem essa felpinha, ó, e aí você vai escondendo a costurinha. E o pessoal fazendo isso com caseado. Neste caso, pelo menos, né? Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, aqui com as minhas novas ideias, eu preferi fazer o pontinho atrás. E aproveitando aqui para fazer a mesma coisa aqui com o pelúcia, para ele sobrepor aqui o narizinho do bonequinho. Aperta bem, para que ele se pareça mais com cenourinha do que bico de pato. Né? Já mudou. Agora vou bordar a boca. Estou aqui com a cor 900 da Máximo Liné, também da Círculo. E estou com a agulha número 16. Então, meu lado que eu puxo aqui. Então, vou pegar aqui a meada inteira, tá? Não tô achando a ponta, vou cortar aqui. Prontinho. Só pressa, né? Quero bordar logo. Então, vou passar assim, os fios todos, tá? Não vou desfiar. Vou marcar aqui aonde eu quero a boca. Olha que bonitinho, opa. Olha que bonitinho. Deixar ele bem feliz. Estou com a caneta mágica da Circo, tá? Não vou fazer isso com esferográfica, porque aí não vai sair. Então, agora eu vou colocar a minha agulha aqui um pouquinho distante. E vem aqui o mais próximo que eu consigo da boquinha. Então, agora eu vou dando pontinhos de alinhavo, simulando como se fosse o carvãozinho. O pessoal coloca, pelo que eu nunca fiz um boneco de neve. O pessoal usa um carvãozinho, né, pra fazer a boquinha. Acho que vale qualquer coisa, na verdade, né? Se tiver. E aí eu vou bordando
a boquinha dele só com alinhavo, só alguns pontinhos. E aí eu posso voltar, ó, no último pontinho. Eu volto aqui onde eu comecei e dou um nozinho. Deixa com cuidado. Tá sujinho porque tá com a caneta. Mas agora eu vou tirar, né? Eu vou dar um nozinho aqui. Aí é só apagar a caneta com o calor. Agora, presta atenção numa coisa. Esse fio, claro, ele é peludinho, ele é fofinho. Quando você fizer, ó, dá uma ajeitadinha assim. E agora, na hora que você for dar o nó, toma cuidado para não apertar demais, senão o pontinho some no meio dos pontos, tá? O bordadinho da boca. Então, ó, não vou apertar, só vou dar um nozinho. Lembrando que a ideia é uma peça decorativa. Eu digo isso porque assim, é uma peça mais delicadinha. Eu não sei se suporta uma brincadeira, né? Um pouquinho mais intensa, vamos dizer assim. Ó, vou passar um fio com cuidado, sem puxar. E agora a outra parte aqui também. Veja que passei tudo pelo mesmo buraquinho, tá? Ó, que aí ele só. Aqui não precisa, né? Então, empurro um pouquinho, corto, ó, sumiu, tá? Prontinho, acho que deixou de ter cara de pato, né? Sem a boquinha, isso parecia mais um bico. Mas acho que a hora que apertou aqui e colocou a boquinha, já aparece mais aí um bonequinho de neve. Conta aí nos comentários, gente, pra mim. Ó, veja que eu tô sempre ajeitando, né? Me fala o que vocês estão achando, se estão gostando. E também acho bacana vocês me falaram o que vocês querem, porque às vezes eu fico aqui nas minhas ideias e às vezes não é exatamente o que vocês estão querendo, né? Então prontinho, eu vou pegar o aquecedor, vou pegar o secador e vou mostrar que isso aqui vai sumir, tá bom? E só uma dica bacana, olha só, existe, né, tem para vender essa caixa aqui da Círculo, Max Moulinet, onde tem 72 meadas. Porque às vezes você pode ir na loja, comprar uma cor, outra, mas quando você vai fazer o projeto, a não ser que você já tenha uma receita, tudo certinho, mas, por exemplo, você está criando alguma coisa, é bacana ter essa caixinha, porque aí tem um kit muito legal com diversas cores, tá vendo? Eu gosto muito, né, de ter essa caixinha por isso. Que aí, quando eu estou criando as minhas peças, eu venho aqui e vejo qual a cor que vou usar. Porque, como eu falei, a gente pode ir comprando as meadas, aos poucos, é claro, mas às vezes a gente. Você sabe quando a gente precisa de uma cor, exatamente aquela cor e não tem? Isso acontece muitas vezes comigo. Tem aqui um montão de fio, e quantas vezes eu vou lá e ainda compro uma cor que ainda não tem. Então, só uma dica bacana aí para vocês sobre ter esta caixinha aqui da Círculo. E caso você não encontre no armarinho perto de você, entra no site da Círculo e vê lá o 0800 e entre em contato com eles. O pessoal do saque é muito bacana e eles vão te falar direitinho aonde encontrar mais pertinho de você. Então já estou aqui com a minha peça bordada, com o narizinho, tudo certinho, acho que agora parou de ser pato e vou usar um secador antes de ligar, para tirar a marca da caneta, tá bom? Vou colocar na temperatura máxima aqui. Não, viu? Sumiu.
sumiu. Só segura antes pra eu sair voando. Pronto, ó. Saiu certinho a marca de caneta. Pronto. Tá vendo, ó? Sai a marquinha, né? Então eu acho muito legal. Porque, claro, você pode fazer sem a marcação, mas obviamente que marcando é bem melhor. E segurando, né? De preferência. Agora vou colocar mais um detalhezinho aqui. Estou com o fio Amigurumi Soft na cor 5311. Veja que vou misturando os fios sem me preocupar. No caso, eu acho que o pelúcia combina bastante com o soft. Passei aqui na agulha, eu estou usando o número 16. E vou só fazer um risquinho aqui, ó, do lado do olhinho. Vou mais perto. Então, venho aqui, ó, em qualquer parte. Eu quero chegar um pouquinho mais perto, aqui da base do olho. Então, ó, fui na base aqui do olho, um pouquinho para dentro. Venho aqui do ladinho, saio no mesmo lugar. Só para dar uma corzinha, tá vendo? Eu faço um olho de cada vez. Por quê? Às vezes eu faço aqui, aí venho aqui pro outro lado, sabe? Aí conforme eu puxo um lado, eu puxo o outro, então eu achei melhor fazer assim. Eu faço um olho, amarro e depois faço o outro olhinho. Não vou apertar muito, senão ele vai afundar, porque estamos com o fio Amigurumi Pelúcia, que é um fio fofinho. É a característica do fio, tá? Então pronto, agora eu vou passar para dentro. Mas ó, só para dar uma corzinha, eu acho que fica bem bonitinho. Peguei um agulhão só para ir de uma vez só, passar os dois fios, se dá certo. Pronto, acho que tem. Ó, pronto, sumiu. E aí eu corto a rente. Esta agulha aqui, ó, essa tesoura aqui, eu uso ela só para cortar fio. Pronto. Deixa eu dar uma ajeitadinha. E agora, farei a mesma coisa aqui do outro lado aqui do olhinho. Então, prontinho. Usei o Amigurumi Soft e a cor 5311 para fazer este detalhe aqui. Agora vamos para a caixinha. Depois eu vou pensar. Me contem aí nos comentários o que vocês acham de colocar alguma coisa aqui, tá bom? Para fazer a caixinha, eu vou misturar mais um fio. Então, já tenho feltro, amigurumi pelúcia, amigurumi soft, a linha Max Moulinet. Então, você pode até usar restinhos, né, sobrinhas que você tiver aí. E agora, eu vou fazer a tampa da caixinha com o Barroco Multicolor Premium. E esta cor aqui é a 9245. Acho ela maravilhosa. E é com ela que farei a caixinha para colocar o bonequinho de neve. Com este fio, usarei a agulha 4 milímetros. Eu gosto dessa daqui de cabo de borracha, que é a Clover Amour, da Clover, né, da Circo, que a Circo vende. Então agora eu faço anel mágico e dou um nozinho. 1, 2 pontos baixos, 2 correntinhas. 1, 2 pontos baixos, 2 correntinhas. 1, 2 pontos baixos, 2 correntinhas. Então, tenho um grupinho de 1, 2, 3, 2 pontos baixos e vou fechar aqui o anel. Agora aqui, ao invés de fechar com 2 correntinhas, vou fazer um meio ponto alto e venho aqui no primeiro ponto que fiz na carreira e pego com meio ponto alto. Ficou assim. Então, agora, ó, eu volto, tá vendo? Eu volto aqui e faço
um ponto baixo. E pontos baixos sobre os pontos baixos da carreira anterior. Venho aqui no espaço de correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Continuo em pontos baixos, nos pontos da carreira anterior, no espaço de correntinha. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Pontos baixos sobre os pontos da carreira anterior. No espaço de correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. E agora, ponto baixo, ficou largo, só apertar. Ponto baixo sobre os pontos baixos da carreira anterior. Agora aqui, ó, estou chegando no cantinho, vou tirar por enquanto o marcador. Então, fiz um ponto baixo aqui no que seria o espaço, que fiz com meio ponto alto, duas correntinhas, ó, e no mesmo lugar, um ponto baixo, certo? Então, aqui eu vou colocar o marcador só para saber que aqui é onde eu mudo de carreira. Então, aqui, ó, lembra que eu fiz meio ponto alto? Só para poder voltar atrás para fazer o ponto anterior. Então, fiz um, ó. Agora, ó, 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto dentro do espaço de correntinha. Então, agora, será? Tá vendo? Ó, é circular, eu não vou subir correntinha. Então, cada lado agora serão 6 pontos. Então, um ponto lá dentro do espaço de correntinha, duas correntinhas, o ponto baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro do espaço de correntinha. Duas correntinhas e de novo, faço os 6 pontos. Viu que eu não fechei com baixíssimo nem nada, eu continuei direto. Ó, 1, 2, espaço de correntinha, 2, 3, 4, 5, ó, no espaço de correntinha, 6. Uma, duas e mais um ponto baixo no espaço de correntinha. Agora aqui eu troco e continuo em pontos baixos. Então, eu não estou fechando esse square, né, que é um square, com ponto baixíssimo. Eu poderia fechar com baixíssimo e começar de novo com uma correntinha. Eu estou seguindo direto. Então, agora já tem um ali, ó, 2, 3, 4, 5, tá vendo, ó? Então, tenho, ó, um, deixa eu ver se eu fiz direito, peraí. Tá certinho, ó. Então, fiz um ponto baixo no espaço de correntinha, ó, faltou um ponto aqui. Então, 1, 2, né? 3, fica escondidinho, tá? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 e continuo. E assim eu sigo. Só presta atenção se não perde nenhum pontinho aqui, que às vezes o pontinho fica antes, a gente pode perder, tá bom? Pode não prestar atenção nele e deixar passar. E assim eu sigo até o tamanho que eu quiser da tampa. É só fazer em cada cantinho um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, que serão sempre um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, dentro do espaço de correntinha. Aqui, ó, tá vendo? Uma correntinha, ó, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Lembrando sempre, ó, de prestar atenção, tá vendo? Aqui é um pontinho, ó. E vou seguir até que fique do tamanho que quero para colocar
a cabeça do meu bonequinho de neve. Prontinho, fui até 12 de cada lado, ó, pensando aqui no bonequinho. E agora vou fazer pontos pegando por trás do ponto, que a gente chama de blow vincado, para poder descer a tampa da caixinha. Então, vou voltar aqui com o meu marcador. E agora, ó, coloco minha agulha, passo pela frente do ponto. Só apertar mais aqui. Então, ó, coloco minha agulha, passei pela frente do ponto, saí lá no outro, lacei o fio e finalizo. Então, agora farei isso em todos os pontos. E vou contando, tem que ter 12 pontos baixos de cada lado. Tá vendo, ó? Eu vou fazer a paredinha. Então, agora eu vou descer aqui retinho para fazer a lateral da tampa da caixinha. Terminei aqui 12 pontos baixos. Agora venho e continuo. Pego este ponto e faço de novo 12 pontos baixos. E assim eu vou até o final. Pronto. Dei toda a volta, tenho 12 pontos baixos em cada lateral. Vou trocar o marcador de lugar e agora sigo com pontos baixos, pegando normalmente. Darei toda a volta somente em pontos baixos. Fiz a primeira carreira, depois da carreira que fiz pegando por trás do ponto, ó, tá vendo? Vai ficando assim. Agora venho, farei mais esta carreira. E aí você pode fazer a tampa da altura que você quiser. Depois da carreira, pegando por trás dos pontos, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras. E agora, para acabamento, eu gosto muito de fazer ponto baixíssimo. Então, agora farei ponto baixíssimo toda a volta como acabamento. Então, já dei toda a volta, como fica bonitinho esse ponto, ponto baixíssimo. Então, agora vou tirar o marcador, puxo esta alcinha, coloco a agulha de acabamento. E agora, ó, farei o seguinte, tenho um, dois, passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Agora venho por cima da alcinha da frente, do último ponto crochetado. E agora passo por baixo das duas alcinhas, ó, do ponto que pulei. Puxo. Tá vendo? Fica bonitinho o acabamento. Agora, para dar o nozinho, tanto aqui, o nozinho aqui no anel mágico, como aqui do lado, eu vou cortar um pouquinho esse fio e vou separar. Deixa eu pegar uma agulha menor. Ó, 3 para um lado, 3 para o outro.
Separei, passo a agulha por 3 cabos. E agora eu procuro uma alcinha de um ponto o mais pertinho possível. Pronto, passei por baixo. Agora dou um nó, ó, amarro e dou um nozinho. Quando eu faço isso, eu divido o nó pela metade. Então, ele fica metade do volume que ficaria se fosse inteiro. Vou igualar aqui os fios. Coloco a agulha de novo, agora passando os 6 cabos. E agora eu passo por entre os pontos, as alcinhas aqui de trás do ponto. Tá vendo, ó? O nozinho fica bem escondidinho. Posso amarrar mais uma vez. Vai ficar bem preso. Passei por uma alcinha. Dou mais um nozinho. Sabe que essa peça não é uma peça que vai, assim, ela é um enfeite, né? Então não vai sofrer muitas aventuras essa peça. Ou sim, né? Passo de novo os 2 fios e volto a esconder entre os pontos. E agora, com a torrente. Tá vendo, ó? Some completamente. Faço a mesma coisa com o fio do anel mágico. Deixo ele bem fechadinho e farei a mesma coisa. Prontinho, ó. O acabamento fica bem bonitinho, tá vendo? Não tem nenhuma marquinha, subindo carreira nem nada, porque eu fiz de forma circular. E agora, a parte de baixo, farei exatamente igual. A única diferença é que não farei até a 12ª carreira. Farei só até a décima, né? Para encaixar aqui a base da caixinha. Na tampa, fui até os 12 pontos baixos. Fiz aqui pegando por trás do ponto. E depois fiz mais 4 carreiras de pontos baixos e ao final, ponto baixíssimo. Para fazer a base, fiz exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui fui só até 10, para que uma encaixe na outra. Então, é só fazer até 10 pontos baixos em cada lateral, que já fica do tamanho certinho para fazer o encaixe. Fiz também pegando por trás do ponto para fazer aqui, né, a quina para subir a paredinha. E aí aqui eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Neste caso, não fiz ponto baixíssimo ao final, só cortei o fio. E agora aqui vou fazer o arremate. Para fazer o arremate, é só puxar desta forma. Deixa eu cortar um pouquinho esse fio, não precisa ficar tão grande. Vou colocar aqui a agulha de acabamento, estou com a 16. Viu que eu só puxei a alcinha, né? Então, agora eu faço, olha, eu conto 1, 2, né? 2 pontos para frente, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, não puxo com força. Agora, venho por cima, na alcinha da frente, do último ponto crochetado. E agora, eu não pulei esse ponto? Então, de fora para dentro, eu passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. E agora sim eu puxo. Prontinho, ó, tá vendo? Sai o degrauzinho.
E aí, com este fio, faço o mesmo acabamento que fiz aqui, que eu escondi o fiozinho, né? Lembra que eu dividi tudo direitinho, escondi? Aqui faria a mesma coisa. A mesma coisa fiz aqui no fiozinho do anel mágico. E já tenho a base aqui da caixinha pronta também. Depois eu vou assim ajusto para ficar mais quadradinho e para pôr a tampa. Prontinho, terminada a base, já tenho a tampa. E agora aqui você decide se você quer que o bonequinho fique assim, ó, ou assim de cantinho. Eu gosto mais da ideia de usar ele assim de cantinho, então eu vou trabalhar com ele deste jeito aqui. Agora, para fazer os bracinhos, ó, já fiz um aqui, eu fiz com a Amigurumi Soft. Esse é um projeto que você pode usar diversas sobrinhas, ó. Sobrinha de barroco, de pelúcia, de feltro, de soft. Pode fazer tudo no mesmo fio também se quiser, mas eu gosto da ideia de mistura, né? De misturar tudo. E aqui tem um detalhe. A gente sempre fica imaginando como fazer isto, ó, sem ficar fiozinho aparente e que a gente consiga aprender aqui com um bom acabamento. Tá vendo? Ó, tá aqui. Então tá bem bonitinho, tá bem certinho, tá vendo? Ó? Se quiser que fique mais durinho, é só passar o endurece, que aí vai ficar bem durinho, mas acho que, sinceramente, acho que não tem muita necessidade. Se você quiser que deixe que fique durinho, você pode usar endurece. Agora, se você quiser apenas posicionar para que ele fique numa posição, mas que não fique tão rígido, aí você usa o fixa crochê, tá bom? Então, vou fazer aqui o outro braço para você ver como é que eu fiz ele assim, bifurcado, tá vendo? E sem aparecer nenhum fiozinho. Estou aqui com a cor 4095 do fio Amigurumi Soft e agulha 2,5. Vou deixar aqui aproximadamente um pouquinho mais de um palmo, talvez 2 palmos de fio. Então, eu chamarei este de fio curto, tá? Aqui eu faço um nozinho. Então, deixei o fio curto e este é o fio que sai do novelo. Só puxar mais um pouquinho. Pronto. Agora, farei o seguinte. Com o fio do novelo, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas. E volto 5 pontos baixíssimos. Deixe bem justinho. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora de novo, farei agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é aleatório, né? Na verdade, só para que não fique certinho, as duas do mesmo tamanho, né? As duas partes aqui do galinho. E agora eu volto 6 pontos baixíssimos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, quase fiou, só um minutinho, 3, 4, 5, 6. Então, já fiz aqui a pontinha bifurcada. Tá vendo? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no comecinho destes primeiros pontos baixíssimos. Então, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou usar o fio curto. Então, terminei. Agora, pego o fio curto, passo pela frente, ó, tá vendo? Farei agora pontos baixos sem correntinha. Passo o fio curto pela frente da agulha, posiciono o meu dedo aqui entre o fio do novelo e o fio curto. Deixo tudo bem justinho e faço um ponto baixo. De novo, ó. Passei por cima da agulha, virei para mim. E agora eu faço 9 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Tá vendo? Eu já consigo, aqui bifurcado, já vai direto. E agora aqui corto. Este daqui posso puxar. Então, já tenho aqui o fiozinho que vou amarrar lá no bonequinho. E já tenho aqui, como se fosse o galinho, né? Poderia até fazer mais se quisesse. Até prender uma folhinha. E já tenho aqui bifurcado. E fica um bom acabamento, tá vendo? Não fica nenhum fiozinho, nada para esconder, fica bem certinho. Agora pego aqui, tampa. Agora passo o fio, uma parte, né, do fio, que sobraram dois, né? Então aqui, ó, eu coloquei, ó. Então tenho, tá vendo aqui? A última carreira. Então, entre a penúltima, tá vendo? É a de penúltima. Então, tenho aqui a última carreira. Vou passar por aqui. Prestar atenção qual que é o lado. Deixa eu ver se eu fiz certo. Fiz. Né? O lado direito fica para frente. Então, passei uma perninha, vendo? Uma parte do fio. E agora, passo a outra parte. Então, coloco. E aí, venho aqui, ó. Então, venho aqui na pontinha. E passo aqui para dentro. Ajusto para ver se está na posição certa. Deixa eu ver se fiz. Ó, pronto, fiz na posição certa. Qual que é a posição certa? Que o direito do ponto fique para frente, né? Que eu vou pôr a cabeça aqui, ó. Então, para mim, aqui é o direito. E agora aqui dentro, eu só dou um nó. Passei antes e depois da carreira, né? Dou um nó bem apertado. Amarrei, agora dou um nozinho. Junto os dois fios. Ficou fácil? Me fala aí o que você achou. Porque assim, às vezes quando a gente faz de baixo para cima, dizer assim, né? Do galinho para a ponta, aí sobra fio aqui. Aí esconder fio numa carreira tão fininha não fica bonitinho, né? Fica complicado. Ó, passei os dois fios pela agulha, estou com a número 16. E agora é só esconder. Passo aqui pelos pontos mais próximos. Eu sempre olho para ver se não estou passando lá do outro lado. É só passar. Deixa eu ver, acho que eu passei. Ah, não, não passei. Prontinho. Puxo. Tá vendo, ó? Até some, você nem vê aqui dentro. E agora é só cortar rente. Prontinho. Já tenho os dois bracinhos, vamos ver como ficou? Lembrando, se você quiser que o bracinho fique sempre na posição certa, que girou, deixa eu ver. É só você passar o endurece. Parece que girou, ou tô do lado errado? Acho que tô do lado errado. Tá certo, é aqui. Pronto. Então já tenho, ó, os dois bracinhos, tá vendo? Então, se você quiser que fique bem durinho, é só aplicar o endurece. Decidi fazer um gorrinho para ele. Vou fazer nesta cor aqui. Esta é a cor 5072 do Amigurumi Soft. E estou com agulha 2,5. Começarei por um punho. E o punho é só ir fazendo e pegando na alcinha de trás. Tirar esse nozinho aqui. Então, vou deixar aqui um palmo, mais ou menos, de fio. Dou um nozinho. E agora, ó, de novo, eu deixei um fio curto e tem o fio do novelo. Pego o fio, passo por cima da agulha, laço o fio do novelo e passo por dentro, ó. Tá vendo? 2, 3, 4, 5 e 6.
6 pontos baixos, uma correntinha, e agora só pego a alcinha de trás e já vou cobrindo aqui o fio do início. Então, fiz 6 pontos baixos, não preciso fazer square, até fiz o primeiro square, mas nem precisa, faço ponto tradicional, porque eu vou mais rápido, só por isso. É quando é vai e volta, né? Vou pegar aqui a última alcinha, pronto, consegui. Uma correntinha, volto, e agora só sigo em pontos baixos de vai e volta, 6 pontos baixos a cada carreira, e subo uma correntinha a cada carreira. E aí eu faço o punho da touquinha dele, do gorrinho. Prontinho, fiz 44 carreiras, são 22 gominhos. Agora, volto aqui na alcinha e vou fechar desta forma aqui. Então, ó, coloquei a agulha dentro da alcinha e coloco a agulha aqui nesta alcinha mais externa. Laço o fio e passo direto. Agora, pego duas alcinhas deste lado e duas alcinhas lá do outro lado. E fecho com baixíssimo, ó. De novo, duas alcinhas deste e duas alcinhas lá do outro lado. E fecho com baixíssimo. Vou assim até o final. Presta atenção só se aqui está alinhadinho, tá? Não pode desalinhar. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. E vou até o final da carreira. Aqui ficará o avesso, tá vendo? Porque ficou esse volume que é a costura. Usei um gominho de cada lado, tá vendo? Para fazer a costura. Então, agora vou virar desta forma aqui, deixar aqui para dentro. Aqui você já poderia fazer os pontos baixos se quisesse. Eu, particularmente, gosto de fazer este detalhe aqui. Então, vamos lá, deixa eu mostrar. Tá vendo essa alcinha? Ó. Venho aqui nessa alcinha e faço um ponto baixíssimo. Faço um, dois, duas correntinhas. Venho novamente. Eu só vou pegar esta alcinha no topo de cada gominho. Lembrando que cada gominho são duas carreiras de ponto baixo. E novamente, ó. Então, um, dois. Venho aqui no gominho e faço um ponto baixíssimo. Um, dois. Venho aqui no gominho e faço um ponto baixíssimo. Eu faço isso porque eu acho que fica bonitinho o acabamento. Você pode ir direto em pontos baixos, só que aí você teria que pegar tanto aqui nesta alcinha, como também aqui no meio. Eu acho mais bonitinho o acabamento do jeito que eu estou fazendo. Todas as vezes que eu faço punho, que eu faço este ponto aqui pegando pela alcinha de trás, se eu quero depois continuar desta forma, eu costumo sempre usar as correntinhas para depois voltar aqui em pontos baixos. E assim seguirei até o final desta carreira. Dei toda a volta, agora como vou trabalhar de forma circular, vou colocar o marcador. O próximo ponto será um ponto baixo aqui dentro do espaço de correntinha. Farei 1 e 2. Veja que agora estou trabalhando o ponto square. Introduzo a agulha no espaço de correntinha, ó, e pego o fio deste jeito. Este é o ponto square. O ponto tradicional é assim, tá vendo? Esse é o tradicional. O tradicional eu usei aqui, porque pelo menos para mim é mais rápido e mais fácil fazer o tradicional aqui do que fazer o square. E também porque eu acho que não faz muita diferença. Eu faço mesmo por uma questão de ir mais rápido. Agora, quando eu faço circular, ó, coloco a agulha e faço o square. Então, serão 2 pontos baixos no espaço de cada correntinha. Vou até o final da carreira. Prontinho, dei toda a volta
tenho aqui 42 pontos. Lembra que eu tinha 44 carreiras? Por que eu tenho 42 pontos? Porque quando eu costurei, eu perco duas carreirinhas aqui. Então, tenho 42 pontos baixos. Tiro o marcador, coloco aqui. Eu costumo marcar sempre o último ponto crochetado, que foi este daqui. Agora, farei somente pontos baixos e ponto sobre ponto baixo da carreira anterior. Vou até o final. Lembrando que tenho aqui 42 pontos baixos. Terminei a carreira, como fica bonitinho. Vamos ver como está ficando aqui na cabeça do bonequinho? Ó, tá vendo como fica bonitinho? Eu gosto muito de fazer esse punho. Pode até dobrar se quiser, ó, tá vendo? Depois a gente vai ver como que fica melhor. E essa cor é linda, né? E você vê que combina, ó, tá vendo? Que bonitinho. E veja quantos fios diferentes usei. Usei pelúcia, usei o soft, usei feltro, o barroco, tá vendo? Vários tipos de fio na mesma peça. Portanto, você pode até, de repente, ter sobrinhas, né, desses fios, você pode misturar. Podia ser até o mulê aqui também. Também ficaria bonitinho. Mais uma vez, vou trocar o marcador de lugar. E agora, vou começar as diminuições. Você vê que eu sempre trabalho com múltiplo de 6. Essa é uma, assim, eu estabeleci isso como disciplina, né, nas minhas receitas, porque quando a gente trabalha com múltiplo de 6, fica mais fácil se lembrar, né, das receitas, ainda mais eu que faço várias receitas, então eu sei que eu sempre vou usar 6, 12, 18 e assim por diante. Então aqui eu já preparei 44 carreiras, porque eu sabia que eu já ia costurar e perder duas, e ficaria com 42, né, 42 pontos baixos. Agora isso me ajuda a fazer a diminuição. Então, agora eu faço 5 pontos baixos e uma diminuição. E faço aqui a diminuição. E vou até o final da carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminei a carreira com diminuição. Agora farei pontos baixos. Então, agora eu tenho aqui 36 pontos baixos. Vou até o final da carreira, agora somente em pontos baixos. Fiz a carreira somente de pontos baixos. Agora, parei. Eu fiz 5, né, pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 36 pontos. Agora faço 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, diminuição. E vou até o final da carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição. Ficarei com 30 pontos baixos nessa carreira. Terminei a carreira com diminuições. Agora, mais uma vez, faço pontos baixos. Estou intercalando carreiras de pontos baixos entre as carreiras onde faço as diminuições. Então, agora farei somente pontos baixos. Continuo em pontos baixos. Terminei a carreira, tenho aqui 30 pontos baixos, fiz 4 pontos baixos na diminuição, depois fiz só pontos baixos. Agora, mais uma vez, faço carreira de diminuição. Então, agora serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficarei com 24 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final, 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminei. Fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. E agora vou continuar com diminuições. Não farei mais carreiras de pontos baixos entre as carreiras com diminuição. Então, agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 2 pontos baixos. Opa, e uma diminuição. E aqui é o seguinte, você vai perguntar, mas por que você chegou a essa conclusão?
Porque assim, não estou seguindo receitas de ninguém. Isso aqui são conclusões minhas enquanto eu vou modelando. Porque assim, eu vou criando os meus bonequinhos enquanto eu vou fazendo, vou modelando. Por quê? Porque eu vou medindo, ó, vou colocando aqui na cabeça do bonequinho e vou vendo se realmente há necessidade de fazer mais ou menos, ó, tá vendo? Então eu fui fazendo as diminuições para ficar assim mais afuniladinho. Agora eu percebi, tá vendo, ó, que já ficou um espacinho aqui dentro? Ó, tá vendo? Eu percebi que não precisa mais fazer a carreira de pontos baixos. Então agora eu vou fechar aqui, porque eu já consegui o formato que eu queria, que era esse formato aqui, ó, de cone, tá vendo? Eu já consegui esse formato, portanto agora eu decidi não fazer mais as carreiras de pontos baixos entre as carreiras de diminuição. Quando a gente faz esse intercalado, é quando a gente quer fazer um cone. Porque se eu fizer somente pontos, as diminuições, né, normais, como eu estou fazendo aqui, ele ficaria redondinho, que não era o que eu queria. Como eu já consegui o formato que eu queria, agora sigo as carreiras fazendo as diminuições. Eu farei agora dois pontos baixos e uma diminuição, depois um ponto baixo e uma diminuição, porque eu já quero agora finalizar aqui para finalizar aqui o gorrinho do bonequinho. Prontinho, fiz dois pontos baixos e uma diminuição. E como eu falei, não farei mais pontos baixos entre as carreiras. Então, agora, pontos baixos sem diminuição entre as carreiras com diminuição. Então, agora vou direto para um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final. Um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E termino a carreira desta forma, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. E agora, para finalizar, faço três diminuições seguidas. Então, uma, duas e três. Por que que eu faço isso? Porque fica uma quantidade de pontos melhor para fechar aqui o topo do gorrinho. E dos meus bonequinhos, né? Normalmente eu faço isso, ó, que aí o buraquinho fica menorzinho. Então agora eu vou fechar aqui. E já tenho o meu gorrinho quase pronto. Olha que bonitinho. Viu como ficou bacana esse detalhe? Inclusive, esse detalhe, dependendo de onde você faz, você pode passar uma fitinha aqui. Ele vira um passa-fita. Cortei o fiozinho. Agora eu puxo, ó, só puxei, não vai desmanchar, porque eu puxei a alcinha, né? E agora vou fechar aqui, coloco a agulha de acabamento, tapeceiro, né? Só chama. E agora, fecho como fecho o amigurumi normalmente. Vou pegando as alcinhas de fora e vou puxando, tá vendo? Uma a uma, para fechar este buraquinho aqui. Prontinho, ó, tá vendo? Fica bem bonitinho. Vamos colocar no bonequinho para ver como é que tá ficando? Então, onde é a emenda, vou deixar para trás e vou colocar, vou vestir aqui o bonequinho. Olha que bonitinho. Eu tinha até pensado em colocar a sobrancelha nele, mas como eu decidi fazer o gorro, nem precisa, né? Olha que bacana. Aí pode vestir, deixar assim, né? De repente. Vou deixar assim bem mais pra trás, ó. Olha que bonitinho. Ficou bacana, né? Ficou com uma carinha bem feliz. Agora, vou fazer um pompom para colocar no topo do gorro. Eu, particularmente, gente, eu adoro pompom, acho muito fofinho. E para fazer de uma forma bastante simples, estou aqui com uma das pecinhas do kit faz pompom da Círculo.
Vou usar este rosa, ó. Eu abro assim, tá vendo? E você vê que aqui tem uma parte saliente e aqui tem os furinhos. Então, vamos encaixar desta forma aqui, ó, tá bom? A gente encaixa assim, ó, com ele aberto. E agora eu vou encher cada parte, assim, ó. Então, venho, ó, dou uma voltinha. Não precisa contar as voltas. Na verdade, eu vou encher até que aqui quase fique praticamente retinho, você vai ver. Ó, tá vendo? E vou distribuindo o fio em cada parte. Não aperto demais e não deixo frouxo. Tá vendo? Ó, vou distribuindo e vou encher até aqui ficar praticamente retinho. Ó, tá vendo? Eu vou enrolando, tomando cuidado só para que aqui, ó, não escape, não pode fazer isso, tá? Então, só toma cuidado. E viu que eu falei de quase ficar retinho aqui, ó. Deixa eu mostrar, peraí, só fazer mais umas voltinhas aqui. E sempre distribuindo, tá? Ó, ó como ficou aqui quase reto, ó. Tá vendo? Tá, praticamente tá retinho. Então, quando isso acontece, eu paro e venho aqui pro outro lado. Não precisa nem cortar o fio. Vou fazer assim que eu acho mais confortável. Peraí. Vem aqui. E agora, vou enrolar também do mesmo jeitinho que fiz desse lado, até quase ficar retinho aqui. Fica retinho, né, praticamente. E agora, vou enrolando de novo. Sempre distribuindo o máximo possível, né? Para que não fique acúmulo de fio em algum cantinho, que aí o pompom fica mais bonitinho. Então, vou encher até que fique igual a este lado aqui. Prontinho. Então, agora posso cortar o fio. Fecho. Ó, não pode ser além disso, porque senão a gente não consegue fechar, tá? Venho aqui, ó, levanto essas aletinhas, fecho e fecho. Prontinho. Agora, eu venho deste lado, ó, este lado tem a dobradiça, né? Este lado é mais fácil. E vou cortando. Essa tesoura aqui, ela é excelente para esse tipo de trabalho, para ter uma ponta que corta muito bem. Eu vou deixando uma tesoura para cada coisa, né? Para cada situação. Aqui, eu sei que essa vai cortar do jeito que eu preciso, ó, tá vendo? Eu vou cortando aos pouquinhos, só para não forçar muito a mão. Tá vendo? Ó, corta um pouquinho embaixo, um pouquinho a parte de cima, e assim vai até o final. E corta este lado também. Vai aos pouquinhos para não machucar a mão. Porque a tesoura corta, você tem que ir com mais força. Então, mas não tem necessidade de fazer força, ó, tá vendo? Prontinho, cortei. Agora você vê, aqui tá vendo, ó, que tem essa fresta. Toma cuidado, porque tá tudo soltinho aqui. Qualquer coisa pode soltar, né? Pode cair. Então, você vem com o fio da mesma cor e passa aqui entre. E por que fica soltinho? Porque você precisa ter isso aqui, ó. Tá vendo? Para poder passar entre as duas partes aqui da peça. E amarra agora bem forte. Eu viro pro outro lado. Deixa eu tirar esse fiozinho daqui. Amarro mais uma vez. Bem forte. E aí eu dou um nozinho. Prontinho. Agora é só abrir aqui. E tira as duas partes.
Prontinho, ó. Aí você pode perguntar, né? Mas por que usar o kit faz pompom? Porque assim a gente não gasta tanto material. Porque agora eu só vou fazer alguns ajustezinhos aqui, porque uma vez eu ouvi, não sei se isso é verdade, que para fazer o pompom perfeito, você tem que fazer ele bem grandão, para depois cortar bastante, para que ele fique bonitinho. Só que aí, quando você faz bem grandão, você gasta muito material. E aqui não, tá vendo? Agora eu só vou ajustar um pouquinho. E tem um detalhe, esse kit, ele tem outras pecinhas. Então você pode fazer pompom de diversos tamanhos. E aí eles ficam padronizados também. Eu gosto de manter um padrão, ainda mais se você faz para vender, é interessante você padronizar, né? Até por uma questão de quantidade de material, padronização. Padronização que eu digo dentro do artesanal, porque no artesanal a gente nunca vai conseguir fazer uma peça exatamente igual a outra, e essa é a beleza do artesanal. Mas também a gente tem que manter a qualidade. Então elas serão muito parecidas, é como aqui, você vai ter pompons muito parecidos. Não exatamente iguais, se você fizer uma linha de produção, né? Assim, quando eu digo linha de produção, produção no artesanato, né? Que não são tantas peças assim. E mantém a qualidade do manual, que é justamente peças únicas, né? Ó, tá vendo? Ele já vai ficando bonitinho, sem ter... olha aqui quanto material eu tô gastando. Esses são os outros tamanhos, ó, tá vendo? Tem grandão, tem esse daqui, tem o verdinho. Estou usando o segundo tamanho, ó, tá vendo? Tem esse que eu acho que é muito pequenininho, porque eu quero, e tem este próximo aqui. E vai até este grandão. Então, você tem 4 tamanhos diferentes no kit Faz Pompom da Círculo. Ó, prontinho, tá vendo? E aí, olha, gastou só tem um pouquinho que caiu aqui na minha roupa, mas praticamente é isso que eu perdi de material, que inclusive você pode ir guardando para fazer enchimento, né? Também dá para usar como enchimento. Agora eu vou pegar aqui o gorrinho e vou colocar o pompom. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, aqui, inclusive, eu não cheguei a cortar o fio, porque vou passar aqui para dentro. Passei para dentro. Agora eu vou pegar aqui também os fiozinhos do gorro, do pompom. Ó, passei. Então, vou passar aqui um. E agora eu vou pegar o outro fiozinho. Já viu que eu gosto de pompom grande, né? Porque fica meio cartunesco, sabe? Eu acho bonitinho. Sei lá, se quiser fazer menorzinho. Tá vendo? Ó, passei aqui. Agora venho aqui do outro lado. Passo também. Tô olhando aqui. Esse aqui é o do anel mágico. Esse é do pompom. É isso mesmo? Não, esse aqui. Aqui e aqui. Ah, agora sim. Tá só verificando qual que era do pompom. Então, agora eu vou dar um nó bem justinho. E agora eu vou pegar estes dois e vou aproveitar e amarrar aqui também. E aí tem que esconder esses fios todos. Se bem que assim, se você for colar, né, o gorrinho, que eu não pretendo colar. Você pode dar uns pontinhos também, se quiser. Mas agora esconde. Mas vamos ver como é que ficou. Olha que lindo. Não é lindo o pompom grandão? Acho o máximo. Então agora aqui você só esconde. Esconde caso você não vá costurar o gorrinho ou colar o gorrinho na cabeça do bonequinho, tá? Porque aí você não precisa. Porque não vai aparecer. É uma questão de tempo, né? Pensando aqui no tempo para fazer isso. Caso você esteja fazendo uma quantidade,
Então, eu passei. Eu gosto de esconder os fiozinhos. Mas como eu falei, se você está fazendo uma produção, de repente vai fazer uma caixinha dessa para cada convidado seu, você vai colocar a caixinha na mesa, né, como decoração da sua mesa de Natal, que eu colocaria um em cada prato, fica bonitinho, né? Aí você pode só cortar aqui rente e deixar, tá? Porque aí não tem necessidade, é muito preciosismo, né? Querer esconder os fios se eles não vão aparecer em nenhum momento. Mas caso não seja essa situação, caso você queira, de repente, fazer vários gorrinhos e depois de várias cores, que é bonitinho, né? Fazer de várias cores, eu faria variações dos todos os tons de verde que tem no fio Amigurumi Pelúcia, com todos os tons de vermelho, rosa e assim por diante, sabe? Porque aí você vai trabalhando com as complementares. Ó, só estou escondendo com as cores complementares. Inclusive lá no meu blog, dá uma olhadinha, eu falo um pouquinho sobre isso. Tem lá, cor, né? Dá uma olhada. Ó, que bonitinho. Agora tem uma coisa, um mistério no pompom. Sempre tem algum retoque pra gente fazer. Por quê? Quando a gente balança o pompom, assim, ó, aí aparecem uns fiozinhos aí que a gente não tinha cortado ainda. Então, prontinho. A gente vê sempre aqui. Olha só que lindo. Não é legal o pompom grandão? Olha lá. Ficou bonitinho? E aí eu venho aqui. Agora eu vou prender. Agora sim eu vou prender a cabeça do bonequinho aqui na caixinha. Tá vendo? Eu deixo fora porque assim eu não tenho que ficar mexendo, né, em tudo o tempo todo. Fico só usando aqui como referência a cabeça do bonequinho. E tem um detalhe, eu vou costurar não, você vai ver o que eu vou fazer. Deixando a cabeça um pouquinho assim pra cima. Se eu deixar assim, ó, tá vendo? A não sei que você queira, né, mas eu vou fazer ela um pouquinho assim pra cima, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Agora, para prender a cabeça do bonequinho aqui, ó, na tampa da caixinha, vou usar esta fitinha aqui, que é a 00, uma verdinha. Depois eu vejo. Lá no meu blog, se você quiser, coloca aqui nos comentários, eu coloco exatamente qual que é a cor, que olha, eu deixei cair aqui. Normalmente eu coloco aqui dentro a cor da fita, mas é uma fita da Círculo, é uma fita de cetim 00, a cor tem um pedaço. Eu sou meio exagerada, por isso que eu não posso fazer produção. Eu gosto de fazer criação, que eu acabo usando um pouco mais de material do que precisa. Apesar que isso é comum, né? Quando a gente faz a peça piloto, que a gente chama. Então, agora aqui é o seguinte. Então, ao invés de costurar, olha só. Você viu que eu passei a fita aqui na agulha. E agora vou passar, vamos ver aqui. Então, aqui está o anel mágico. Eu venho um pouco depois do anel. Cadê? Cadê o anel? Aqui o anel mágico. É aqui, ó. Tá aqui o anel mágico. Eu venho um pouco depois do anel, passar um pouco mais. Aqui, ó. Só achar aqui um buraquinho. Tá vendo, ó? Passei e passei a fita. E agora, eu vou fazer que nem eu fiz aqui. Então, aqui eu tenho o anel mágico. Eu venho. Então, aqui tem o anel na próxima carreira. Eu passo a fitinha. Então, ó, só ver para que lado está a mãozinha. E agora passo aqui do outro lado. Por que a fitinha? Você pode costurar também se quiser, pode colar com cola quente, como você achar melhor. Mas eu acho que fica bonitinho, que eu vou dar um lacinho, eu vou amarrar e vou dar um lacinho lá dentro. Então pronto, ó. Puxei, vamos ver se ficou bom. Aí eu acho que vou pôr um pouco mais para trás, tá vendo? Ó, não ficou tanto quanto eu queria. Eu queria um pouco mais assim. Então vamos lá de novo. Vou tirar a fita e vou pôr um pouco mais para trás. Deixa eu deixar ela ali como referência. Então vamos lá. E é assim, quando a gente faz a primeira peça, né? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. É normal que a gente vá, refaça. Eu faço isso diversas vezes. Tem gente que fala que criar é fácil.
Gente, nem criar, nem reproduzir. Eu digo fácil em questão de tempo, porque assim, quando você cria, que no meu caso, quando eu crio a peça, demora um pouquinho também, sabe? Eu tenho facilidade porque desenho, porque estudo, porque tenho as minhas, dá uma olhadinha nas minhas aulas sobre criatividade. Isso tudo me ajuda bastante. Mas não é só sentar uma vez e fazer, né? Então aqui eu tô criando junto com você, ó. Então venho aqui, vou pôr um pouquinho aqui, ó. Ó, então aqui o anel mágico. Você viu que eu coloquei um pouco mais para trás? Então aqui está o anel mágico, ó, um, dois, entre a segunda e a terceira carreira. E aqui eu venho, olha só onde eu coloquei a agulha. Acho que dá para mostrar assim. Tá vendo, ó? Coloquei aqui, vou passar. E agora faço a mesma coisa aqui do outro lado. Então, o que eu penso? Que tanto criar como reproduzir tem suas vantagens, suas facilidades. Eu gosto só de criar, não gosto de fazer a produção, porque eu não gosto de fazer nem bonequinho meu, eu gosto de repetir receita. Então, aqui, amarro, ó, tá vendo? Vamos ver se deu certo? Vou amarrar pra ver. Não deu certo, eu faço tudo de novo. Pronto. Agora sim, ó, tá vendo? Ficou mais bonitinho. Vou pôr aqui pra ver como é que ficou. Ah, aqui outro detalhe. Fica um desnível, tá vendo? Porque eu fiz pegando por trás do ponto. Dá pra fazer assim um desnível? Dá. É só arrematar o fundo e depois volta pegando por trás do ponto. Como eu não arrematei e deixei aqui o desnível, vou deixar essa pontinha, ó, pra trás, tá? E venho aqui. Pronto, acho que agora ficou bem bacana. Olha lá, tá vendo? Ficou bem bonitinho. E aqui dentro já dei um nozinho. E eu vou fazer o quê? Vou dar um lacinho. Que a hora que a pessoa abrir, ela vai ver um lacinho aqui dentro. Poderia só fazer uma costura? Poderia. Poderia colar com cola quente? Também. Aí fica a seu critério. Eu gosto da ideia da pessoa abrir e de repente ver um lacinho aqui dentro. Pronto. Até que eu não desperdicei tanto assim, ó. Só um pouquinho. Porque assim, você faz o primeiro, né? Vê quanto foi de fita. Por aqui. E aí depois nos próximos você já tem a medida exata, aí não tem desperdício. Já viu que como faz pompom, você já não vai ter desperdício de material. Prontinho. Agora, aí eu ajeito os cantos, ó, tá vendo? Eu vou ajeitando os cantinhos, ajeito aqui também, vai ficar bem bonitinho. Ó o bracinho. Eu gosto do bracinho maluquinho assim, né? Lembrando que eu falei, se você quiser pode colocar o endurece, que aí vai ficar bem durinho. Ó, e a cabeça fica bem presa, só com a fitinha. Agora quero colocar um laço aqui atrás dele. Então, para fazer isso, estou aqui com a fitinha na verde novamente. Vou pegar aqui minha agulha. Vou passar a fitinha verde aqui pela agulha. E vou passar aqui por um lado, pegando um pontinho aqui da tampa da caixa. Ó, passei. E vou amarrar. Posso tirar da caixinha, né? Vocês vão ficar com a caixinha. Eu ainda não prendi nada, o gorrinho. Acho que não foi nem prender, vou deixar solto. E aí eu dou um nozinho aqui. Prontinho, ó. Só dei um nozinho aqui atrás. Tá vendo? Vou usar esta fita aqui da Círculo, essa daqui, ó.
a fita natalina, essa xadrez, que ela tem um brilhinho, ela é super bonita. E vou fazer assim, ela tem 20, deixa eu ver, quanto que era? Acho que é 26 centímetros, tá? Então, vou dobrar deste jeito aqui, ó. E aqui de novo, ó, tá vendo? Sobrepõe. 2 centímetros aproximadamente. Tá aqui, é o meinho, ó, tá vendo? Por quê? Se quiser até pode colar com a cola quente, mas acho que é desnecessário. E vou prender aqui. Prender não, né? Amarrar. Com a fitinha verde. Eu vou deixar o nozinho aqui da fitinha verde para baixo, tá? Ó, só estou passando. É um pouco chatinho, como eu não passei cola quente, tem que ajeitar aqui. Mas se você quiser que seja mais simples, é só colar as pontas, né, dessa fita. Ó, enquanto eu amarro, eu vou dar uma ajeitadinha. Pronto. Amarrei. E agora eu vou dar um nozinho. Prontinho. Vou ajeitar tudo aqui. Cadê o braço dele? Então, agora, essa fita, ela tem arame. Então, dá pra você modelar a fita, tá vendo? Você modela. Vamos colocar aqui. Claro que ele é todo molinho, né? Aqui. É como eu falei, se quiser que fique tudo mais rígido, é só passar o endurece. Então, deixa eu passar essa fitinha pra lá. Ajeitar esta daqui. Esta eu vou cortar assim, ó. Tá vendo? Essa fitinha você pode modelar. Só ajeitar tudo. A hora que coloca o gorro, a cabeça vai mais pra trás, que é o que eu quero. Ajeita os bracinhos, deixa tudo bem bonitinho. Parece que eu... Ah, tinha um fiozinho aqui. E prontinho, ó. Tem uma fitinha aqui atrás, tem as duas pontinhas verdes, que eu acho bacana deixar penduradinha, os bracinhos, e aqui o bonequinho. Ó o pomponzão, que bonitinho. E esta é a aula de hoje. Eu sou a Camarena e vamos lá, direto ao ponto. E aí, gostou do projeto? Fiz com enorme carinho, pensando em todos os detalhes. E veja quantos materiais diferentes você pode usar. A ideia é você ir guardando as sobrinhas e fazer peças assim, utilizando fios diferentes. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo! E aí, gostou do projeto? Fiz com enorme carinho, pensando em todos os detalhes. E veja quantos materiais diferentes você pode usar. A ideia é você ir guardando as sobrinhas e fazer peças assim, utilizando fios diferentes. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo!